Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Michael Marcel Trentini, sou estudante de Ciência da Computação na Unijuí e esse vídeo é para a gente falar um pouco sobre redes neurais artificiais. Então, basicamente o sumário aqui, só para mostrar o que nós vamos falar, nós vamos basicamente dar uma introdução, explicando aí a inspiração na neurociência, o funcionamento do neurônio, a estrutura, depois vamos falar diretamente sobre redes neurais artificiais, quais os princípios da neurocomputação, a composição, os algoritmos de aprendizado, tipos, características, arquitetura, diagramas, vamos dar uma explicada no diagrama, ajuste de peso, vamos falar um pouquinho, aplicações, vantagens, quais são as vantagens desse tipo de algoritmos aí, e a conclusão. Então, basicamente, a questão das redes neurais artificiais teve como inspiração na neurociência, na biologia em si. Basicamente, eles tentaram pegar quais são as qualidades de um cérebro humano que o qualificam com um comportamento inteligente, o que torna o ser humano inteligente. Então, basicamente, os tópicos que foram anotados e estudados são que o cérebro humano é robusto e é tolerante a falhas. Então, mesmo que ele perca alguma informação, que ele esqueça alguma coisa, ele consegue, mesmo assim, chegar no propósito, entender e explicar uma coisa e chegar no resultado, mesmo que ele tenha parte daquela informação. Outro ponto é a capacidade de aprendizagem. Então, o cérebro humano é capaz de aprender e entender as coisas a partir de exemplos, de explicações, tudo mais. O processamento da informação incerta, que é também mais ou menos o que eu tinha dito antes, que é que mesmo que esteja uma parte da informação ele consegue explicar, entender e compreender ela com uma parte dela só. E o paralelismo, então ele consegue raciocinar várias coisas ao mesmo tempo, então basicamente isso. Como funciona o neurônio em si? Ele se comunica através de sinapses, que é a região onde dois neurônios entram em contato através de impulsos nervosos que são emitidos por eles. Então, um neurônio dispara um impulso nervoso para o outro, que vai receber e que vai passar para o outro, e o outro em si. Esses impulsos, então, eles são recebidos por determinado neurônio, tá? Em um momento específico, após isso, eles são processados até que se atinja um dado limiar de ação para que então se produza e dispare uma substância neurotransmissora. Então, essa substância é a informação indo de um neurônio para o outro. Então, isso vai percorrer o axônio, que é o nome desse canal, que pode estar ligado, então, a um dendrito de outro neurônio B. Eu já vou explicar melhor isso aí numa imagem. Então, esse processo depende de fatores como o tipo de neurotransmissor ou até mesmo a geometria da sinapse. Como é que é a estrutura do neurônio? Então, ela é composta pelos dendritos, que é a entrada desses neurotransmissores no neurônio em si, um corpo celular, tá, com um núcleo, onde ele vai usar o axônio para repassar essa informação para outros neurônios em si. Então, aqui na ponta tem as ramificações do axônio, as ramificações terminais, que é onde ligam em outros dendritos. Então, esse é o sentido do impulso nervoso. Ele vem do dendrito, passa pelo núcleo, é processado a informação e vai para o axônio. Redes neurais artificiais. Elas são basicamente técnicas computacionais que representam um modelo matemático inspirado na estrutura neural de organismos inteligentes e que conseguem, então, por causa disso, adquirir conhecimento através da experiência, tá? Uma grande rede neural artificial pode ter centenas ou até milhares de unidades de processamento, milhares de neurônios artificiais. Já o cérebro do mamífero pode ter bilhões de neurônios, tá? Infinitamente maior. Princípio da neurocomputação. Inicialmente foi composto, as primeiras informações, os primeiros artigos que tem sobre esse assunto apareceram em artigos que foram feitos pelo Warren McCulloch e o Walter Pitts lá em meados de 1943. O McCulloch ele era um neuroanatomista e psiquiatra e o Walter Pitts um matemático, tá? O modelo deles basicamente era composto por resistores variáveis e amplificadores. Estes representavam conexões sinápticas de um neurônio biológico, que era uma analogia entre as células nervosas vivas e o processo eletrônico. Eles estavam tentando ali então simular assim o comportamento de um como o outro. Então a ideia era num dispositivo eletrônico simular o comportamento de um neurônio biológico.
Então esse neurônio deles, basicamente, ele tinha uma saída e consistia na soma dos valores de suas diversas entradas. Então, para vocês entenderem melhor, ele recebia os sinais de entrada, ele tinha os pesos definidos dentro do algoritmo, que eram utilizados para definir, então, de acordo com a entrada. A solução, toda essa parte aqui, seria basicamente o neurônio em si, que vai, então, receber essa informação, vai fazer o cálculo em si, que nesse caso era a multiplicação, então, de todas as entradas pelos pesos, que vai dar um somatório. E aí, se determinado valor, se o resultado fosse determinado resultado, ele ia apresentar uma resposta, se não fosse, ele não ia apresentar resposta nenhuma. Então é uma coisa bem simples. Qual a composição de uma rede neural artificial? Possui duas facetas básicas, que é a arquitetura e o algoritmo de aprendizagem. O algoritmo de aprendizagem tem o papel de generalizar as informações, de padronizar. Então ele recebe as informações, armazena o conhecimento dentro de diversos parâmetros adaptáveis da rede, conhecidos como pesos. Então, ele vai aprender, vai generalizar, padronizar e cadastrar isso dentro armazenar esse conhecimento. E esse conhecimento, então, fica conhecido como peso. O algoritmo será utilizado para treinamento e adaptação dos pesos da rede. Tá? Então, tem um algoritmo que faz esse treinamento dos pesos de acordo com a rede neural. O algoritmo de aprendizado. Um algoritmo de aprendizado nada mais é do que um conjunto de regras específicas e bem definidas para a solução de um problema de aprendizado. Tá? Existem diversos tipos de algoritmos de aprendizado para encontrar essas soluções. Eles são determinados pelos modelos de redes neurais, tem vários, e diferenciam-se entre si pela forma como os pesos são modificados. Existem hoje 3 tipos de aprendizado. Tá? O aprendizado supervisionado, o não supervisionado e o reforço. O supervisionado é quando existe um agente externo que indica à rede a resposta desejada para o padrão. Então, ele vai dizer basicamente que resposta ele quer obter. O não supervisionado ele vai se auto-organizar e não existe um agente externo indicando a resposta desejada. Tá? E o reforço é quando um crítico externo avalia a resposta fornecida pela rede. Então, só para você entender melhor, aqui tem um diagrama. O estímulo é criado, ele entra no algoritmo dele, tá? Ele vai passar pela regra e pela rede neural, e a resposta desejada, então, seria esse agente externo que vai dizer para a regra que resposta que ele quer. Então, esse algoritmo em si vai gerar a resposta conforme solicitado. E o não supervisionado, então, não tem esse agente externo aqui. Então, basicamente, o estímulo ele entra e a regra define de acordo com a rede ali, que vai gerar uma resposta. Características. Uma rede neural é composta por diversas unidades de processamento, então pode ter N lá dentro. Essas unidades elas são conectadas por canais de comunicação associados a determinado peso, como eu falei, e efetuam as operações sobre seus dados locais, tá? Que são as entradas recebidas pelas conexões. Então ela recebe essa informação, ela faz as operações e depois larga para a saída. A inteligência de uma rede neural artificial basicamente está no seu comportamento, que é oriundo das interações entre as unidades de rede. Então, a inteligência está no comportamento dele de efetuar essa comparação das informações dentro do algoritmo, e com essa associação e esse grande volume de dados se comunicando, ele consegue chegar num resultado coerente. A arquitetura neural em si, ela é composta por 3 grupos, tá? Seria a camada de entrada, onde os padrões são representados à rede, uma camada intermediária, ou escondida, ou oculta, dependendo do lugar como é dito. Nesse local é feita a maior parte do processamento através de conexões ponderadas. Tá? Pode ser considerado como extratoras de características. Elas pegam as características para definir como vai ser a saída. E na camada de saída, então, o resultado final é concluído e apresentado. Aqui um diagrama para explicar, basicamente. O primeiro diagrama é como funciona uma rede neural artificial, tá? Um diagrama bem básico. Recebe a entrada e manda para a unidade de processamento, que depois vai retornar uma saída. Tá? Notem que cada entrada é disposta para todas as unidades de processamento. Então, todas elas computam essa informação ao mesmo tempo. E para entender a questão da camada, então aqui a entrada da informação ela é disposta para todos
para todas as unidades, que se relacionam com outras camadas e assim sucessivamente, tá? Até chegar numa camada de saída que vai computar, vai pegar toda essa informação, vai fazer um compilado e vai dar um retorno. Ajustes de peso. O ciclo de treinamento no processo de aprendizado é composto por todos os pares, que é as entradas e saídas, tá? Existem dois modos de executar isso, que é o modo padrão, que a correção nos pesos acontece a cada apresentação à rede de um exemplo do conjunto, tá? De treinamento. Então, cada uma se baseia somente no erro do exemplo apresentado naquela iteração, e o modo batch, que apenas uma correção é feita por ciclo. Então, todos os exemplos do conjunto de treinamento são apresentados à rede. Seu erro médio, então, é calculado e a partir disso fazem-se as correções dos pesos. Aqui, bem simples, uma classificação estrutural e funcional das redes neurais, tá? Todos eles baseados no modelo com capacidade de aprendizagem, onde é composto pela supervisionada e a não supervisionada, que são as principais. Dentro da supervisionada nós temos então a questão da regressão, que é composta ali pela regra de delta, tá? Que eu não vou entrar muito em detalhes, senão a gente vai se delongar muito, que é o que foi usado para chegar nos padrões do algoritmo lá do Perceptron, do Adaline e do Perceptron multicamada, tá? Aí tem também o associativo, que é usado a regra de Hebb, que tem o algoritmo Hopfield. Aí então o não supervisionado tem o associativo e o competitivo, que tem esses algoritmos também aqui. Aplicações. Para que é aplicado uma rede neural artificial? Ela é muito eficiente em determinadas tarefas, tais como aproximação de funções, previsão de séries temporais, classificações e também reconhecimento de padrões, seja lá por biometria, processamento de voz, sensoriamento, robótica. Então, ela tem diversas áreas em que ela funciona muito bem. Que vantagens a gente tem, então, com as redes neurais artificiais aí? É basicamente mais ou menos aquilo que eu falei antes. Então, ela tem a habilidade de aprendizagem, então, que ela tem a capacidade de aprender através de uma fase chamada fase de aprendizagem. Ela se auto-organiza, ela possui a habilidade de criar a sua própria representação de informação no seu interior. Não precisa, então, o usuário fazer isso. Então, ela automaticamente já define o que é importante, o que relaciona com o que para se auto-organizar. Ela é tolerância a falhas, então, como uma rede neural armazena as informações de forma redundante, consegue continuar a responder de uma forma aceitável, mesmo que esteja parcialmente danificado. O que é redundante, então? A informação ela vai para todas as unidades de processamento sempre. Então, ela vai ficar armazenada em todos. Então, mesmo que uma parte funcionar, ela ainda vai conseguir, de forma aceitável, responder, mesmo que talvez seja um pouco mais lento, talvez, pode acontecer. Ela também é flexível. Ela não pode lidar assim, com grandes mudanças na informação na entrada, tais como sinais muito ruidosos ou outras alterações na entrada. Tá? Mas ela é flexível e ela consegue, tá? Ser bem flexível nesse sentido. E essa é uma característica também, né? E ela também trabalha em tempo real, tá? Então, como ela trabalha de forma paralela, ela trabalha com vários núcleos ao mesmo tempo, ela consegue dar uma resposta muito rápida, tá? Conclusão, então. Nesse breve vídeo foi, então, possível dar uma breve introdução referente à área das redes neurais artificiais, tá? O foco mesmo foi em familiarizar vocês com os conceitos e fundamentos básicos da neurocomputação, sobre o neurônio artificial, métodos de aprendizagem e regras para adaptações de pesos. Tá? Basicamente, uma rede neural artificial trabalha com aproximações universais de funções. Tá? A maior vantagem das redes, então, a maior de todas, é a possibilidade de aprendizado por meio de treinamento. Tá? Isso aliado ao caráter universal da arquitetura de rede. Não todas têm um caráter universal, a mesma arquitetura, e se diferenciam pela forma como aprendem e como lidam com as informações. Tá? Além disso, vê-se que esse tipo de rede tem um grande potencial de utilização, né, em diversas áreas de aplicação. Mas sabe-se então que em sistemas inteligentes vai ser necessário aí, então, incorporar vários princípios de redes neurais artificiais para que se consiga chegar num sistema inteligente e eficiente. Claro que existem já hoje estudos muito mais elaborados e acredito que tem muito ainda para se estudar, mas o conceito das redes neurais artificiais é bem amplo e com certeza vai agregar muito então nesse nível tecnológico. Então, acredito então que, espero que eu tenha
conseguido clarear um pouco para vocês e dar um panorama, mesmo que seja em pouco tempo aqui. Mas agradeço a atenção de todos e até a próxima. Muito obrigado.